estamos aqui na Nova Cardiologia, e aqui ao meu lado a Gabriele Carvalho, que é uma brilhante profissional de social media e que trabalha na equipe da Marcelo Laguna, que ajudaram a construir esse importante projeto de transformação da saúde cardiovascular. E que hoje nós fazemos aqui uma live comemorativa no mês vermelho, mês destinado ao combate e, obviamente, à educação das doenças cardiovasculares. Se nós olharmos o cardiômetro, o número de mortes que vão acontecendo a cada instante no Brasil por doença cardiovascular, ele está disponível no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Até hoje, nós temos cerca de 273 mil mortes por ano no Brasil. A gente fica em torno de 350 mil, 390 mil mortes, né, por doença cardiovascular. E a gente tem um papel assim, fundamental, né, de poder estar nesse mês trabalhando a prevenção e podendo colocar médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, professores de educação física, agentes de saúde, médicos de família e, obviamente, aqueles que trabalham na mídia, né, junto à população, para que possa estar divulgando e, obviamente, debatendo em cada local no Brasil os problemas ligados à doença cardiovascular. Então é muito importante que no dia de hoje o Brasil está pegando fogo em muitas regiões do Brasil. E com isso, o que acontece? A gente tem um impacto importante, que é justamente a mudança na poluição do ar atmosférico e também impactos em relação à umidade do ar. Essa umidade do ar que ela deve estar normalmente entre 50% e 80%. Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. E quando ela cai, como hoje o Distrito Federal está vivendo hoje com 9%, essa mudança que tem na umidade do ar leva a alterações na mucosa, né? Irritação e, obviamente, alterações pulmonares que facilitam a infecção, alteram, obviamente, vários fatores inflamatórios e também conduzem a essa baixa umidade à desidratação. E, obviamente, se traduz em aumento do risco cardiovascular. Então, hoje, a saúde cardiovascular não é resolvida apenas com um remédio, né? Ou com a verificação da pressão arterial ou dar acesso às pessoas a encontrar um cardiologista ou um clínico, mas um conjunto de ações que estão interagindo o tempo inteiro e que a Nova Cardiologia quer muito poder ajudar a você entender, participar e poder ser um elemento ativo com a sua saúde, cuidar da sua saúde. E dessa maneira você chegar aos 120 anos, que é hoje o potencial biológico que nós temos, né? Então, hoje ainda no Brasil, se morre prematuramente. As pessoas morrem em torno de 77, 75 anos. As mulheres vivem um pouco mais, os homens vivem menos. E, obviamente, para que a gente possa viver mais, vencer aquilo que é a causa número 1 de morte no Brasil, na América Latina e no mundo, que são as doenças cardiovasculares, responsáveis por mais de 33% das mortes, é muito importante a gente estar atento a esse programa de hoje, Gabriele, que a gente vai tentar explicar um pouco sobre isso. Bom, primeiramente, boa tarde. Obrigada pelo convite, doutor, de participar aqui hoje. E eu queria saber, o nosso tema são os 8 pilares para uma vida mais saudável, né? Dentro da cardiologia, quais são os fatores que o senhor considera importantes para a gente alcançar isso? É muito importante essa sua pergunta, né? Como esses pilares foram construídos, né? Isso não é o que eu acho, né? É aquilo que a maior sociedade americana destinada à prevenção
chamada American Heart Association, que tem uma associação destinada a estudar os fatores que promovem uma vida saudável. Recentemente, nos últimos 2 anos, esses 8 pilares eles vêm sendo não só divulgados, mas dado muita ênfase, né? E mais recentemente chegou um novo pilar, não só 7. Então, o que nós temos que fazer para chegar e termos uma vida que nos leve a uma vida saudável e gozarmos dos 120 anos? Né? Quando a gente lida e cuida e previne doença cardiovascular, a gente também reduz o risco de morrer por câncer. Então, a primeira coisa importante é controlar a pressão arterial. Mais recentemente, e esse mês, na Sociedade Europeia de Cardiologia, veio chamar a atenção que a pressão arterial normal deve ser encarada por 120 por 70. Então, a gente, cada vez mais níveis inferiores da pressão arterial têm sido recomendados e considerados níveis normais. 140 por 90, acima disso, é a faixa do chamado hipertenso. E aquele indivíduo que está entre 140 por 90 e 120 por 70, ele é considerado hoje como portador de pressão elevada. É claro que esse indivíduo deve ter muita atenção a evitar sal, excesso de bebida alcoólica, manter o hábito, né, de uma dieta saudável, fazer atividade física e, é claro, que está acompanhando com o seu médico. Em alguns casos, esses indivíduos que têm uma pressão elevada, já é possível que a gente lance mão de medicamentos, porque com isso a gente preserva de forma importante sua saúde cardiovascular e a saúde renal. Então, o primeiro pilar é o pilar da pressão. Né? Então, aquela pressão que obviamente a gente tem quando criança, a gente deveria estar mantendo ao longo da vida. Né? E os índios, em condição sem contato com a civilização, eles mantêm níveis de pressão bem baixinhos ao longo de toda a sua vida e durante o envelhecimento. E o estilo de vida ocidental, ele introduz esse aumento da pressão arterial ao longo da vida. E ao longo da vida, controlar a sua pressão arterial é importante. E no mundo, nós temos mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas com hipertensão. Cuidar da pressão é importante, saber qual é a sua pressão é fundamental, tomar seus remédios diariamente e mais recentemente, muitas pessoas me perguntam se devem tomar os remédios da pressão de manhã ou à noite. Também, baseado em evidência científica, nesse último mês, foi possível demonstrar que tanto faz tomar os remédios da pressão pela manhã ou à noite. Tome no horário que for mais fácil você não esquecer. Portanto, não faz diferença de tomar pela manhã ou à noite. O segundo pilar é controlar a glicose, ou seja, ter a sua glicose menor do que 100 e uma hemoglobina glicária menor do que 5,7. Então isso é importante para quê? Porque a diabetes é algo explosivo no mundo. Nós estamos falando de milhões de pessoas, né, que vão se tornando obesos e diabéticos. E o paciente que é hipertenso tem uma maior chance mais à frente de se tornar diabético, e o paciente que é diabético mais à frente de se tornar hipertenso. Cuide, evite o excesso de açúcar, mantenha o seu peso e acompanhe a sua glicose nos seus exames de rotina. E procure, né, uma vez tendo uma glicose elevada, de controlar esse nível de glicose com o seu médico. Né? Isso hoje a gente tem excelentes medicamentos. Antigamente só tinha insulina. E hoje os medicamentos orais garantem o controle adequado do diabetes e com isso o risco de nós não termos o quê? As doenças ligadas ao diabetes. A gente pode muitas vezes ter cegueira, amputações, podemos ter doenças cardiovasculares.
e, obviamente, isso tudo pode ser prevenido com um adequado controle e com cuidado cardiovascular. A outra coisa fundamental, não é, que a gente identifica é justamente a nutrição. Então, esse terceiro pilar, que é uma dieta evitando carnes vermelhas, evitando, obviamente, o uso da bebida alcoólica, cada vez mais, Marcela, vai ser combatido. A gente agora acabou de sair uma diretriz, né? Ou seja, uma recomendação. Se o paciente tem uma arritmia no coração, o máximo que ele deveria de beber, idealmente, 0 de bebida alcoólica. Pode-se até tentar uma taça de vinho 3 vezes por semana. Então, cada vez mais se identifica os efeitos nocivos do álcool. O quarto elemento fundamental é a atividade física. A atividade física é algo importante e hoje a gente tem como recomendação 150 minutos e trazendo já a recomendação para 300 minutos, 5 vezes por semana. Então, a gente vai, obviamente, utilizando o exercício como um elemento de prevenir também e promover saúde cardiovascular e controle da glicemia e também, obviamente, o controle do peso. O item importante, um quinto pilar fundamental, é o controle do peso. Então, a gente deve conhecer o tal do IMC, né? Que é uma relação entre peso e altura, e você ter o IMC menor do que 25, a gente vai estar com o quê? Com as pessoas com o peso adequado. E, obviamente, acima de 30 de IMC, a gente está obeso. E nesse caminho entre o peso normal e a obesidade, a gente tem o sobrepeso. Então, hoje, a gente tem boas notícias também. A educação alimentar e novos medicamentos, que tem causado um profundo impacto na perda de peso das pessoas. Então, procure seu clínico, procure a nutricionista para mudar a sua alimentação e acredite, temos hoje boa solução e controle seu peso ao longo da sua vida, porque isso é muito importante e principalmente a gente tem que estar atento a crianças e adolescentes que têm, de uma forma importante no Brasil, se tornado obesos, né? E obviamente isso não é só algo estético, é algo que aponta para a saúde cardiovascular e menor risco de câncer, menor risco de diabetes e hipertensão, né? A gente chamou a atenção sobre o peso, a pressão, a glicose, o colesterol é algo fundamental. Não deixe de tomar o seu remédio do colesterol. Os remédios de colesterol são absolutamente seguros. Raramente eles causam algum efeito colateral importante e que pode ser percebido pelo seu médico e, obviamente, retirado e, obviamente, o indivíduo ter a sua plena recuperação. E é muito raro esses efeitos colaterais. Então, a gente... e os remédios do colesterol, principalmente as estatinas, previnem o risco de infarto e AVC. Duas condições gravíssimas que mudam a vida das pessoas e o destino das pessoas, encurtam a vida das pessoas. E o que aconteceu de diferente, sabe? Eu acho que esse talvez seja algo assim importante. A gente achava que dormir pouco era uma coisa boa. A gente vai ficando mais velho, a gente quer fazer mais coisas, né? E a gente não tem ideia que ter uma noite de sono de 7 a 9 horas se traduz numa melhor sobrevida e menor problemas cardiovasculares e também na memória, né? Ou seja, diferentes sistemas orgânicos durante o sono eles são reorganizados. As pessoas precisam de sono e, portanto, evitarem levar celular, fazer uso de bebida alcoólica à noite
e principalmente evitar tomar remédio para dormir. Então, é muito importante que você discuta com o seu médico se o seu ronco noturno e principalmente sua dificuldade de dormir e relaxar, acordando várias vezes, pode ser uma apneia do sono, que é uma condição que leva à obesidade, doenças cardíacas várias, e que precisa ser identificado, e obviamente hoje a gente tem como tratar. A perda de peso diminui o ronco, né? E obviamente é um dos elementos que a gente lança a mão também, junto com medidas como a utilização de um dispositivo chamado CPAP. Portanto, esses 8 pilares, eles devem ser discutidos com o seu médico de família, seu cardiologista, já que ele não só vai te dar uma boa saúde, mas, obviamente, você vai, ao longo do tempo, gastar menos recursos com medicamentos e, obviamente, tendo uma vida de qualidade. Então, esses 8 pilares, eles foram construídos cientificamente. Todas essas ações são ações que efetivamente devem fazer parte do cuidado de cada pessoa. Cada indivíduo deve conhecer esses 8 pilares e ajudar seu médico a discutir com ele o planejamento daquilo que não está indo bem, não é? Então, esses são assim, alguns pontos. Espero ter esclarecido para você o que são esses 8 pilares, né, e como isso pode ser mudado, né, com essa parceria entre o médico, o paciente e a equipe de saúde e obviamente, levar uma vida saudável e uma vida de qualidade. E o senhor acha que com o avanço da medicina, para além dos fatores genéticos, né, que todo mundo tem limitações, é possível para o paciente hoje controlar mais esses pilares para ter uma qualidade de vida melhor? Seguramente, né? Estou vendo você aqui com o seu celular, né? A gente não abre mão do celular. O celular é parte importante. Hoje ele funciona monitorando a gente, ajudando a gente a estar também nos conhecendo, né? Então é possível você identificar o seu tempo de sono, e é possível você ativar o seu pedômetro. Você tem o seu pedômetro aqui baixado no seu celular? Não. Então, quando você entra na função que muitas vezes tem um coraçãozinho sobre sua saúde, existe ali a quantidade de passos que você deu por dia. Porque às vezes você não consegue fazer aquela atividade física que eu chamei a atenção, né? Aqueles 150 minutos por semana e a gente chegando até 300 minutos. Mas se você alcançar 10.000 passos por dia, eu diria você já tem seus 30 minutos, né, de caminhada realizado. Então isso é importante porque às vezes a gente está no débito e a gente olha assim, vou aproveitar e vou saltar uma ou duas estações, né, ou chegar, caminhar um pouco mais para chegar esses 10.000 passos, que não precisa ser dado tudo uma vez só. Sim. E você, ao longo do dia, vai conseguindo chegar àquele valor. Então, se você hoje caminha, né, e a coisa importante é você não ficar 100% inativo. Fazer atividade física e se movimentar. Porque isso funciona e seguramente promove uma saúde cardiovascular. Então, a gente consegue hoje controlar a quantidade de calorias do celular. É possível a gente ver a frequência do coração, dispositivos que vão monitorando a saturação, a pressão arterial, né? E obviamente a gente já tem também relógios que verificam a frequência cardíaca, a saturação, a pressão
E com isso a gente vai trazendo o paciente para ser um indivíduo colaborador da sua saúde, da saúde digital, que é tão importante e será esse autocuidado um dos pilares da nova cardiologia. Então é tudo muito mais ligado ao hábito em si do que aos fatores genéticos. Né? Excepcional pergunta, né? As doenças do coração, a gente pode atribuir alguma coisa ao redor de 10%, uma carga genética. O estilo de vida tem um papel fundamental. As condições do ambiente que a gente vive também, né? Eu falei aqui sobre a umidade, a poluição, o barulho, tudo isso interfere com a saúde cardiovascular como um todo. E a água que a gente bebe, as condições de alimentação, as relações sociais, ou seja, a gente está isolado, né? É muito ruim. Então, é importante a gente construir uma rede de apoio, né? A gente está, seja fazendo trabalho voluntário, a gente buscar um trabalho social na sua igreja, né? Ou independente de qualquer conotação religiosa, você pode estar interagindo com outras pessoas e fazendo bem. Tudo isso é estímulo. E é claro que ambientes de tensão, né? Lugares violentos, ambientes de trabalhos tóxicos, interferem com a saúde humana e a saúde cardiovascular. E, obviamente, pessoas, muitas das vezes, que têm comportamentos agressivos, né? Então, hoje, a gente quer ambientes de trabalho, quer ambiente doméstico e ambientes coletivos que a gente possa ter ambientes de menos conflito, porque tudo isso interfere com a saúde cardiovascular. Claro que renda, o tempo de você se deslocar do trabalho para casa. Então é muito importante que a gente possa enxergar que cidades inteligentes, elas são construídas para colocar o cidadão no centro. E obviamente, com isso a gente injeta uma jornada que o sujeito possa fazer com menos risco à sua saúde. Ou seja, que ele tenha um deslocamento mais fácil, um ar adequado, sem barulho, sem poluição. E isso é um grande desafio, né? Então a gente olha para os incêndios, a gente não sabe o quanto isso promove dano à saúde humana e à saúde cardiovascular. Em relação à mulher, como a gente tem hormônios que não atuam tanto sobre o homem, o senhor poderia dizer algo específico para como a mulher se cuidar mais nesse sentido, já que o fator psicológico é importante na prevenção da doença cardiovascular? Como a gente pode evitar que essas oscilações do humor, por exemplo, afetem a nossa saúde cardíaca? É importante, né? Porque existe uma saúde cardiovascular, né, que a nova cardiologia dá muita ênfase, que é a saúde cardiovascular da mulher, ao longo de toda a vida da mulher. Então, uma fase importante é a fase da gravidez, né? Então, essa fase ela é antecipada, né, antecedida pelo período da infância e adolescência, que fazer atividade física, não ganhar peso, né, é importante. Estar longe de cigarro eletrônico, tudo isso é hoje fundamental. E também aquilo que acontece na barriga da sua mãe. E às vezes você houve uma gestação e que houve uma prematuridade, e você é fruto dessa prematuridade. E é claro que essas pessoas, a atenção à sua saúde cardiovascular deve ser grande. Por quê? Porque aumenta o risco de doenças cardiovasculares e cardiometabólicas no paciente que foi prematuro, ter tido baixo peso ao nascer.
A gravidez é um período fundamental e as mulheres devem estar bem preparadas, né, para esse estresse que é a gravidez, que é um estresse cardiovascular, né? Você vai estar com outro ser dentro de você, que o coração vai trabalhar mais e, obviamente, a gente não quer que você, na gravidez, ganhe peso, se torne diabética e hipertensa. Então, isso é uma coisa fundamental. E muitas das vezes a gente sabe que as mulheres estão retardando a gravidez, né? Então, é muito comum que as mulheres hoje tenham a sua vida e não é incomum que elas separem os seus óvulos para que no momento mais à frente, com a sua vida organizada, elas queiram engravidar. E obviamente vão estar obviamente numa janela de tempo que muitas das vezes se torna uma gravidez de risco para hipertensão, para diabetes. Por isso, mais do que importante, a manutenção da saúde cardiovascular, o peso, não ter diabetes, hipertensão, e se ter realmente uma atividade e atividade física. Outro período importante, e obviamente as mulheres morrem menos de doenças do coração, porque o estrogênio é protetor dos vasos. Os vasos ficam protegidos de aterosclerose e de hipertensão. Isso só acontece se comportar como homem, quando a mulher fuma. Quando a mulher não fuma, ela tem um comportamento vascular muito apropriado, porque ela vai enfrentar o período da gravidez e a natureza ela é sábia. E na menopausa a gente vai ter ainda 10 anos que os riscos da mulher é maior do que os homens. E depois a gente passa a ter algo para e passo. E como os homens morrem mais cedo, a gente acaba tendo que mulheres mais idosas, as doenças do coração são muito mais comuns, até porque muitos homens morreram antes. A gente ainda não tem a chave do tratamento adequado para a menopausa. Quais são os medicamentos que a gente vai promover e vai utilizar na mulher para que ela enfrente a menopausa e seus riscos sejam baixos, ou a menopausa possa ser adiada ou modificada. Tudo isso é fruto de investigação. Mas a atividade física, controlar o peso, controlar se tiver algum problema de pressão, diabetes, é fundamental. E, obviamente, cuidar da saúde mental. Por quê? Porque as mulheres têm um maior risco ao longo da vida de depressão do que os homens. E a depressão interfere na doença cardiovascular, aumenta o risco cardiovascular. E também os medicamentos para a depressão podem interferir, aumentando o risco cardiovascular. Então, eu não sei se eu consegui explicar para você, mas a atenção que o ginecologista já faz hoje com as mulheres é muito importante, né? Esse trabalho preventivo, né? Que vocês anualmente vão ao ginecologista e sigam aquelas orientações e fascinem-se, né? Façam a prevenção, obviamente, de várias doenças que hoje a gente tem vacina, como é, por exemplo, do câncer do endométrio, do papiloma, né? Não é infrequente eu ter na minha clínica pessoas que perderam essa janela de oportunidade e, obviamente, esses são pontos assim, importantes na prevenção e da saúde feminina. Bem, eu acho que eu falei para você um pouco sobre o problema da saúde cardiovascular da mulher. Vou deixar depois as áreas especiais da nova cardiologia para a gente falar sobre câncer da mama, câncer e doença cardiovascular, mais à frente. Sim. O que mais você gostaria de saber sobre a nova cardiologia? Bom, como o senhor citou fatores psicológicos, esse mês a gente também tem o Setembro Amarelo, né, em combate ao suicídio. E o senhor citou a depressão. Não só a nossa geração, minha, né, tem mais tendência a se afetar por esses fatores. E
cardíaco, por exemplo, pós um infarto, se esse acompanhamento é indicado ou é algo que sempre foi pensado ou que com a nova cardiologia se trouxe mais essa reflexão sobre a importância da psicologia junto ao trabalho do médico? Perfeito. Né? A cardiologia clássica, né, ela foi extraordinária. Né? A gente, com certeza, passou a ter medicamentos fantásticos que transformaram as doenças do coração. Quando eu me formei, há 40 anos atrás, sabe? E o que tinha as pessoas com infarto? Uma em cada 3 morria. E as pessoas ficavam, às vezes, né, 3 semanas no hospital, às vezes 3 vezes para voltar a trabalhar. Hoje, as pessoas que chegam com infarto na primeira hora, a chance de morrer dentro do hospital é menos de 1%. E muitas pessoas podem estar retornando ao trabalho, né? Obviamente um trabalho, não um trabalho pesado, mas um trabalho que tenha menos estresse físico e mental. Eu diria para você, em torno de 7 a 10 dias, o sujeito já pode estar retornando parcialmente ou integralmente às suas atividades laborativas. Uma mudança fantástica. Isso foi feito com o quê? Com medicamentos, com cateterismo, com angioplastia. Essa superespecialização da cardiologia, em muitas áreas da medicina, cresceram de uma maneira vertiginosa. E essa biociência afastou a gente de um olhar para as questões psicoemocionais, os aspectos do cuidado das pessoas, né? O aspecto da humanização, que é muito importante. Né? Cerca de 15 a 20% dos indivíduos pós-infarto pode surgir uma depressão. E às vezes a depressão é grave e pode se traduzir por um contexto que o sujeito chegar até o suicídio. Hoje isso é raro, mas isso é possível acontecer, porque esse contexto do infarto pode ser algo traumático, pode inclusive, o sujeito ter uma parada cardíaca nas primeiras horas do infarto, surgir condições graves, né? Inclusive uma síndrome pós-traumática. E, obviamente, essa parceria entre cardiologistas, psicólogos e psiquiatras pode ser fundamental para recuperar a saúde mental. Então, a conversa hoje, né, do cardiologista sobre depressão, ansiedade, síndrome do estresse pós-traumático é bastante importante e mudou muito. Né? Isso hoje a gente, e muitos idosos vivem o problema também da demência, né? Que é um outro transtorno da saúde mental. E às vezes a demência pode ter também distúrbios que podem levar a delírio, né? E até mesmo atentar o sujeito sobre a vida dele. Então, é claro que a gente precisa iniciar e lançar algumas perguntas sobre se tem alguma coisa errada com as suas emoções, com o seu comportamento, com a sua visão, né, de futuro. E se realmente esse indivíduo está sem energia, a perda de energia, pouco motivado a sair de casa, com choro fácil, né? E, obviamente, as ideias suicidas, que seguramente a gente pode capturar isso. E claro que nesse mês, que é um mês de alerta em relação a esse problema, que é um tabu, e obviamente também acometendo jovens, né? Principalmente no ambiente que às vezes aparece uma doença cardiovascular grave, numa pessoa jovem, precisar até mesmo de transplante. E isso gerar no sujeito um agravamento, né, ou o surgimento de uma doença mental. E, obviamente, também os medicamentos
utilizados em psiquiatria também podem causar distúrbios cardiovasculares. Então, essa interação, né, do psiquiatra, né, com o cardiologista e levar os medicamentos que o seu psiquiatra passou é fundamental na consulta com o cardiologista. Eles devem estar muito próximos e a gente tem cada vez mais integrado a psiquiatria, a neurologia e a neuropsicocardiologia como uma parte importante. Né? E um exemplo disso é a síndrome do coração partido, que é quando uma mulher na menopausa tem uma notícia, muitas vezes, muito negativa, pode ter uma dor no peito, simular infarto, pode ter uma parada cardíaca, e isso não ter um bloqueio da artéria do coração. Isso é uma resposta de uma grande quantidade de adrenalina, o hormônio do estresse, que lesa o coração e pode levar a esse quadro de dor no peito, arritmia e simular um infarto. Né? Então, e é claro que essas pessoas vão precisar também de algum apoio, né? Porque muitas das vezes a dor que levou a esse quadro agudo não termina ou não passou. Às vezes a dor é positiva, isso pode também acontecer quando você ganha, por exemplo, no cassino, ou ganha na loteria, a chamada o coração feliz. Né? Isso pode acontecer. Mais raro, mas mostrando a conexão do cérebro e o coração. Agora a gente vai responder umas perguntinhas que mandaram aqui. A Marta fez um comentário legal. E o acesso à polissonografia domiciliar favoreceu o diagnóstico, né? A Marta é uma apaixonada por o sono, pela medicina do sono. E por esse pilar, né, que é um pilar fundamental. E às vezes, sabe, vem numa consulta, o homem pergunta se eu sou ronco, e ele vem acompanhado das coisas. E a esposa chega e fala assim, ele ronca muito, porque às vezes o ronco não é percebido pelo sujeito. E às vezes esse mesmo indivíduo fala assim, não, você também ronca. E a gente, quando tem acesso à polissonografia, que é esse exame, que no passado só era feito em ambientes de hospital e clínica, hoje está sendo feito em casa. Então, cada vez mais, Marta, a gente vai precisar de ter acesso à polissonografia domiciliar, né? Porque me parece ser muito mais adequado. Né? É claro que em alguns casos mais especializados você precisa de fazer isso num ambiente controlado. Mas é difícil dormir fora de casa. Né? Você está acostumado com o seu travesseiro, com a sua cama. Né? E às vezes você vai fazer um exame que quer que você durma. Você, né? Não só pelo ambiente, mas às vezes pela a qualidade do travesseiro. Né? Ou a ansiedade com o próprio resultado do exame. E a ansiedade está fazendo exame. Né? Com outras pessoas ali. Né? Então você se sente, às vezes, ansioso. Então, a Marta e os fisioterapeutas no Rio de Janeiro, no Brasil, têm feito um trabalho importante de levar essa conscientização e fazer também chegar ao médico, né? Porque às vezes o paciente fica com vergonha de contar que ele ronca. E todo paciente, né, pode chegar a 30% dos homens acima dos 45, 50 anos. Mas muitas mulheres têm apneia do sono também. Então, a gente sabe que as pessoas obesas, o pescoço grande, são mais suscetíveis a ter isso, né? Mas também existem pessoas magras que podem ter apneia do sono, né? E tem tipos diferentes de apneia do sono. E esse exame é fundamental e havendo uma indicação clínica, a gente estimula muito isso. Então, a nova cardiologia, o que ela quer? Personalizar o cuidado das pessoas. Cada pessoa é uma pessoa. E você, muitas das vezes, precisa de ter o quê? Você tem que ter essa integração da equipe. Você tem que conversar com o que o nutricionista traz, o que a fisioterapeuta está vendo, o risco da queda do idoso,
Aqui, obviamente, às vezes os pacientes usam anticoagulantes. Então, a gente precisa de ter prontuário de pacientes que ele migre, né, a nova cardiologia, defende muito isso, prontuário é do paciente. Então a gente deve levar aquelas informações de um profissional para o outro. Então esse ainda é uma dificuldade no Brasil, né? Então a gente chama a atenção disso, da importância que as informações entre os profissionais ela circulem. É claro que a transformação para evitar desperdício, né? E o paciente na nova cardiologia também é atento aos exames dele, né? Então ele também precisa trazer aonde é que está aquilo guardado, né? Nos laboratórios, diferentes médicos que pedem exame. A gente combater o desperdício é fundamental, né? Porque os custos da saúde ficaram muito caros, né? E os custos em todas as áreas, no setor público e privado. Então a gente precisa de tecnologia, de inteligência artificial. Então eu estava, no início dessa aula, eu estava discutindo com a Gabriela sobre a questão do ar, né? Do ar ambiente, da poluição do ar e a umidade do ar. E qual é o nível recomendado? E como é que está no Rio de Janeiro hoje? Como é que está a qualidade? A gente tem que saber a qualidade do ar, até porque se a umidade é baixa, estiver abaixo de 50%, você não deve correr em locais que estejam com calor e com baixa umidade, né? Deve evitar a aglomeração, correr, fazer exercício ao ar livre, faça antes das 10, depois das 17, e bastante hidratação. Eu fui consultar a inteligência artificial do Google, né? Então, há algum tempo atrás, ela se chamava Bard, que é tipo um site GPT, que responde as perguntas. E agora ele é Gemini. Então, me chamou a atenção, olha, o Rio de Janeiro hoje, a umidade do ar é de 60%. É uma boa umidade do ar, né? Diferente de Brasília, que está 9%. Então, a gente tem que lançar um monte de dados. O paciente também tem que se munir de informações. Ele saber qual é a sua meta quando vai àquele médico, o que se espera dele, né, para que ele volte daqui a 60, 90, 120 dias, acompanhando sua pressão, tomando seus remédios e, obviamente, trazendo as informações de outros profissionais que você frequentou e que outros exames trouxeram de anormalidade. Então, a nova cardiologia também estimula muito subespecialidades na cardiologia. E existem subespecialidades novas, como essa medicina do sono, na cardiologia ligada à medicina do sono. Você tem especialidades novas, que é a cardioinfectologia, né, que lida com infecções e apoia muitas das vezes vacinação, e existem muitas fake news em relação a vacinas, e as vacinas elas protegem da morte cardíaca. Então, quando você tem mais de 50 anos e toma uma vacina para herpes, você evita a herpes, que é uma infecção que pode ser às vezes grave, até, em alguns casos até fatal, e por diminuir um surto de inflamação, de infecção, você evita doenças do coração. Então, os pacientes hoje devem estar fazendo uso da vacina da gripe, a vacina para a pneumonia, a vacina para a pneumonia do vírus essencial respiratório, se tem mais de 50 anos, a vacina do herpes zoster. Ou seja, a cardioinfectologia também protege contra infecções. Quem tem marca-passo tem que estar atento à infecção. E, é claro, a saúde bucal, muito importante, né? Que a nova cardiologia chama sempre muita atenção na parceria com os dentistas, para que a gente possa ter os pacientes com uma excelente saúde bucal, e isso evita doenças do coração. E é claro que uma área nova que cresce é da cardiorreumatologia. Muitas doenças que acometem principalmente as mulheres, as doenças autoimunes, elas lesam
pode ocasionar doença no coração. Então, cardiologistas e reumatologistas têm se especializado nessa nova área. E por último, uma área muito importante, o câncer. O câncer que de alguma maneira tem vários fatores que levam a câncer e levam a doença cardiovascular. Por exemplo, a obesidade, a qualidade da dieta, uma dieta rica em carnes vermelhas, rica em açúcar, gordura, tudo isso aumenta o risco de câncer, câncer da mama, câncer do endométrio, câncer da próstata. Então a gente tem hoje uma área da cardio-oncologia que a gente trabalha em ficção. Eu tenho grandes amigos nessa área, que são meus mentores. A doutora Kátia Luz, o professor Volney da UF, me ensinam muito, né, da importância de cuidar do coração, já que a doença do coração é uma área vulnerável e que leva à morte de um paciente com câncer. Se ele não cuidar, se ele cuidar, é possível ficar bem dos dois, curar o câncer e ter suas doenças do coração tratadas. Quando ele só se preocupa com o câncer e ele esquece as doenças do coração e às vezes os remédios e a radioterapia, a imunoterapia podem causar doença cardíaca, então essa parceria entre o cardiologista especializado em câncer e o oncologista é fundamental. Então leve sempre a lista de medicamentos que você está tomando para o tratamento do seu câncer, que se tornou uma doença crônica e, em muitos casos, curável, né? E nós, cardiologistas, estamos aprendendo muito a medicina personalizada com os oncologistas. Ou seja, a nova cardiologia aprende a usar a genética, como hoje usa os oncologistas. Então, quando eu me formei, as pessoas que tinham câncer na mama eram submetidas a radioterapia, quimioterapia, uma cirurgia, muitas vezes, extensa. Hoje tem mais de 80 tipos de câncer, de acordo com o tipo histológico e tratamento e chances de cura diferentes. E, obviamente, essa mudança ela é ditada pelas informações que vêm da imagem e os dados histológicos e marcadores moleculares. Então isso é uma revolução. E ficou quase que impossível a gente saber o nome do remédio usado para aquele paciente com câncer, já que são quase uma centena de medicamentos diferentes. Então é muito importante que o paciente guarde essas informações, anote isso e converse com o seu cardiologista e faça o seu cardiologista conversar com o oncologista e vice-versa. Então o diálogo médico, né, é algo assim crucial. Times. Então a nova cardiologia trabalha com times multidisciplinares e essa conexão entre profissionais de saúde para construir tratamentos personalizados. Isso é uma coisa nova. Você concorda comigo? Sim. Porque às vezes as pessoas não se falam, né? Nem sabem quem são os outros médicos, mas é importante isso, essa integração e essa interação. Vou ler mais umas perguntinhas aqui. Depois que eu vi a morte do jogador. É muito interessante. Então vamos lá. Bem, uma coisa é você fazer uma atividade física, né? Então, caminhar 30 minutos, né? 60 minutos, é recomendado. E isso tem muito pouca chance, salvo o indivíduo ter uma cardiopatia bem estabelecida e sintomática, e que, obviamente, né, o cardiologista encaminhar para um centro especializado, onde tenha supervisão, orientação médica, que é um centro de reabilitação cardiopulmonar. Então, a atividade física, para
para a população como um todo, é algo seguro. Quando você se propõe a ser um jogador de futebol, né, ou fazer uma atividade física competitiva, de alta intensidade, todos os indivíduos devem passar por uma avaliação. E aí, aquele profissional que tem a capacitação nisso, que é o médico do exercício, frequentemente ele faz um teste cardiopulmonar para você ver o grau de exercício, o quanto o seu pulmão, o quanto o coração, e obviamente uma avaliação também físico-funcional sua, para que você não possa fazer o exercício e ter uma lesão e isso gerar uma complicação. Então o teste cardiopulmonar e uma avaliação pelo um especialista em medicina do exercício é fundamental. É claro que em todos os lugares está disponível. O cardiologista pode fazer essa avaliação e hoje, por telemedicina, pode estar apoiado com um centro que faça a medicina do exercício e, na sua cidade, fazer uma avaliação e, se tiver alguma normalidade, encaminhar para um centro para que possa personalizar. A tragédia que a gente viveu recentemente, né, e isso é uma coisa assim, muito importante e é fruto de muita preocupação que eu tenho. A gente está completando, né, você vê o que é a tragédia, às vezes tem coisas síncronas. Né? A gente perdeu aquele jogador Serginho há 20 anos atrás, um jogo também no estado de São Paulo, outro jogador de São Caetano, morreu subitamente. Ele tinha uma cardiopatia estrutural no coração. Né? Então, obviamente, quando você tem uma cardiopatia estrutural, atividade física competitiva é algo que você realmente precisa de um ultra especialista para poder estar liberando isso. Então, quando você encontra uma alteração no exame cardiopulmonar, no ecocardiograma, e você quer fazer atividade competitiva de alta intensidade, ou você teve um Covid, né, e quer voltar a fazer atividade física, ter uma morte súbita do nada, isso pode acontecer. Então, cada vez mais, quando alguém perde alguém subitamente, mais do que a gente hoje buscar, e é possível às vezes, né, o sujeito ter um atestado de óbito e não ter um aprofundamento, né, até porque aquilo é uma tragédia. Mas em muitos lugares hoje, e isso deve ser uma coisa que a gente deve avançar no Brasil, é coletar o sangue daquele indivíduo. E a gente pode, mesmo com uma necrópsia não tendo mostrado alteração no coração, o sangue mostrar uma alteração no canal iônico e aquilo vinha proteger os membros da família. Então essa é uma coisa fundamental. Né? Então a morte súbita, né, numa atividade física, ela pode ter corações sem alterações e ser uma morte elétrica. E essa morte elétrica, às vezes, é uma mutação de uma proteína do coração que faz parte do circuito elétrico. E que no exercício físico, isso é raro, isso frequentemente tem uma história na família, isso às vezes tem um eletro alterado, mas pode não ter um eletro alterado. E isso, muitas vezes, pode ser uma fatalidade. A gente não tem como prever. Então, quando você tem alguma história de pessoas que têm coração grande na família, ou pessoas que morreram subitamente, ou tem um marca-passo, né, um dispositivo elétrico colocado em outras pessoas da sua família, em pessoas jovens, antes de fazer atividade física, eu diria a vocês, procure um cardiologista, discuta com ele, que às vezes você pode ter. E hoje os testes genéticos estão aí. A nova cardiologia, a gente consegue fazer exames, testes genéticos, de um preço
bastante acessível e com informações assim muito grandes. Meu mentor nessa área, o Dr. Marcelo Bittencourt, do DASA, que me oferece essa oportunidade de estar discutindo. Eu também trabalho na UF com a doutora Adriana Carvalho e o projeto do SUS, chamado Renômica, e a professora Ana Flávia Torpei. Então a gente trabalha com a doutora Raquel, que é geneticista clínica, e a gente tem aprendido muito sobre isso, mas tem muito para aprender ainda. Então a gente tem hoje que ter atenção a isso, né? E obviamente a gente tem que ter preocupação sim. Para quem quer fazer atividade de alta intensidade, diria você, é prudente a gente ter uma avaliação completa e com certeza o cardiologista, o médico ou o médico do esporte é uma pessoa que deve ser fundamental. Assim como todo clube de futebol, né? Toda a área, né? Que a gente vai fazer isso. E é claro que as crianças, né? Quando tem alguma história de cardiopatia prévia ou alguma história na família de um mal súbito, morte, coração dilatado, problema elétrico no coração numa idade jovem, essa criança, esse adolescente, antes de ser liberado, deve ser avaliado pelo cardiopediatra, que com certeza vai ajudar muito a dar segurança para a família para poder seguir. E hoje, os testes genéticos, o ecocardiograma e a ressonância, junto com a história, né, e obviamente muitas vezes apoiado pelo geneticista clínico, é possível a gente tomar decisões com muita segurança em relação a colocar esse indivíduo com segurança fazendo atividade física. Nós estamos se aproximando lá para o final? Sim. É isso? Só mais duas perguntinhas. Uau! Passou muito rápido. Passou. Explica um pouco da relação do uso de Ozempic com o coração, os efeitos. Olha só, uma excepcional pergunta. Na realidade, a semaglutida, que é a substância que está embutida no Ozempic, são medicamentos que foram ensaiados para tratar o diabetes. E no que usou no diabetes, reduziu de forma importante a perda de peso, promoveu perda de peso 12%, 14% do peso das pessoas, algo extraordinário. Hoje, quando a gente introduz um novo medicamento para o diabetes, a gente também não quer que ele aumente o risco da pessoa morrer do coração, já que o paciente diabético, uma das coisas que acontece com ele é um indivíduo de maior risco para doença cardíaca. E a surpresa foi que essa classe de droga começou a prevenir doenças do coração. Então, esse medicamento ele não só trata a obesidade, sem o diabetes, trata diabetes, previne doença cardíaca e, mais recentemente, vem sendo um medicamento utilizado para quem tem aquilo que eu gosto muito, é uma área que eu sou apaixonado, que tem insuficiência cardíaca, principalmente aquela forma com a fração de ejeção normal, ou seja, corações duros. Então, ele diminui a inflamação e diminui a fibrose. E diminui a adiposidade de depósito de gordura em volta do coração. Toda vez que você reduz a quantidade de gordura em volta do coração, o coração reage de forma a agradecer. E ele agradece dizendo que fica menos duro, tem menos isquemia e os vasos funcionam melhor. Então nós estamos aprendendo, entendendo ainda como essa droga e outras drogas de colesterol, os SGLT2, fazem isso, né? Aqui a empagliflozina e a dapagliflozina também fazem, têm efeitos sobre as doenças cardiovasculares. Então a gente vive uma fase de novidades de outras áreas, né? E não é incomum isso acontecer. E essa é um medicamento que, embora tenha um custo ainda elevado, mas é um medicamento fundamental para ajudar na epidemia do diabetes, na epidemia da obesidade e principalmente prevenindo e também agora tratando doenças do coração. Dentro do curso da Nova Cardiologia, o senhor explica sobre como fazer a leitura desses testes genéticos que o senhor citou
Bem, aí é uma outra parte, né? Aqui destinado para o médico. A gente está lançando hoje um curso, né, que vai estar disponível na plataforma, que daqui a pouco você vai dizer o nome dela, que seguramente vai promover a formação desses profissionais médicos novos e os jovens médicos nesse mindset. A gente discute algumas coisas sobre genética aplicada a doenças do coração. E, obviamente, essa é a primeira parte, a parte introdutória da nova cardiologia. E a gente vai aprofundar cada vez mais a utilização. Os testes genéticos aplicados à cardiologia têm promovido uma revolução e a gente poder ajudar pessoas, né, muitas das vezes, com risco para morte cardiovascular, para ter um problema grave lá na frente, seja na sua aorta, seja de arritmia, seja de um coração parecido, seja de um colesterol extremamente elevado, e a gente poder promover tratamentos personalizados. Essa é uma nova etapa que a cardiologia passa a ser parecido com a oncologia, precisa. Né? E a gente espera oferecer aos médicos que fizerem esse curso um entendimento, né, desse caminho sem volta, né, que vai ajudar muito os pacientes. Né? Fala um pouquinho do conteúdo que tem dentro do curso. Esse é um curso com módulos, né? Nós temos 4 módulos sobre isso. A gente vai estar explorando como é que era a cardiologia, para onde ela vai, como a inteligência artificial, ciência de dados e combater erros no diagnóstico, o impacto das subespecialidades na cardiologia e também aprendendo com você, Marcelo, que é justamente como a mídia social, né, ajuda que médicos e pacientes possam conversar e diminuir esse degrau, né, de informação. Né? Então a gente tem que se aproximar, ter as informações parecidas, ter acesso à informação e a gente conhecer o que são informações adequadas, sérias, como da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, que ajudam o paciente, ajudam o médico a poder evoluir e tratar melhor os seus pacientes. Então a gente fez um curso que é um curso introdutório, né, que ele dá a base e também traz um pouco daquilo que eu já aprendi e posso discutir com vocês, e a gente vai ter depois uma sessão de mentoria que a gente vai guardar para novembro, onde aqueles que tiverem feito o curso, estejam fazendo o curso, a gente possa estar discutindo esses conceitos e a gente, né, espera, né, que vocês gostem e nos mandem a sua opinião sobre isso. Tá? Eu quero agradecer muito a audiência de vocês estarem aqui conosco nesse horário, que é um horário que é uma pausa entre o intervalo do almoço, né? E com certeza a gente poder juntos aí estar levando para vocês conteúdo e principalmente um espaço para a gente compartilhar conhecimento e trocas de experiência. Obrigado a vocês. Uma excelente tarde. Obrigada.